Universidade Federal de Pelotas. Programa de pós-graduação em Memória e Patrimônio. Disciplina: Estudos de Cultura Material, Patrimônio Cultural e Acervos Institucionais. Orientada pelo professor Dr. Diego Lemos Ribeiro. Aluno: Tiago Barzotti Cardoso. A história da avó Ernestina. Um legado de memória e identidade. Bem-vindos ao vídeo sobre a história da avó Ernestina. Neste vídeo, vamos explorar a vida e o legado dessa mulher incrível que deixou uma marca indelével na memória e na identidade de sua família e comunidade. Essa pesquisa surgiu em decorrência dos trabalhos realizados pelo Museu Histórico de Morro Redondo, instituição na qual atuei como voluntário durante a graduação em museologia. Durante as ações e as reuniões com a equipe do projeto de extensão coordenado pelo professor Dr. Diego Ribeiro, percebemos a invisibilidade aos quilombolas que o desenvolvimento do turismo está promovendo. Além disso, o museu foi procurado pelo presidente da Associação Quilombola para que eles fossem auxiliados em relação ao fortalecimento das memórias e identidades culturais do grupo, pois as mesmas estão sendo apagadas com as narrativas criadas no município. Os vídeos a seguir demonstrarão um pouco essa questão. Aqui a gente está passando pelo estádio do Grêmio Esportivo Índio, que é conhecido como o gigante do futebol colonial. E olha que curiosa a história do nome desse time. Tinha um grupo de jovens que jogavam futebol próximo ao armazém Reichel. E nesse armazém sempre passava um vendedor do café índio, que ficava lá vendo o pessoal jogar bola. Até que um dia ele resolveu oferecer uma bola de couro para o time. E em contrapartida, o time deveria ganhar o nome de índio. Então surgiu ali, no dia 6 de fevereiro de 1944, o Grêmio Esportivo Índio. Infelizmente, o descaso do roteiro Morro de Amores em relação ao quilombo é grande. O quilombo não faz parte do mapa do roteiro e nem mesmo este vídeo menciona sua existência, passando em frente ao local sem sequer reconhecê-lo. Baseado no que foi apresentado, a pesquisa está sendo realizada no Quilombo Vó Ernestina. Segue os parâmetros da museologia colaborativa. Com isso, os desejos e as orientações dadas pelos familiares da avó Ernestina e depois moradores do quilombo são o norte do trabalho que passaremos a ver a partir de agora. Com base nos conceitos de coleção e colecionismo defendidos por Pomian e na compreensão da morada e da casa da avó Ernestina, conforme entende Guterres, podemos discutir como os objetos mencionados: tapera, retrato, mesa, concha e réplica da casa são significativos à construção da identidade e da memória da família. Segundo Pomian, a coleção é uma forma de construir uma narrativa
pessoal e familiar, reunindo objetos que têm significado emocional e simbólico. Nesse sentido, os objetos mencionados podem ser vistos como uma forma de coleção que representa a história e a memória da avó Ernestina e de sua família. A tapera da avó Ernestina, por exemplo, pode ser vista como um objeto que representa a vida rural e a tradição da família. O retrato pode ser visto como uma forma de preservar a memória da avó Ernestina e de sua personalidade. A mesa pode ser vista como um objeto que representa a hospitalidade e a reunião familiar. A concha pode ser vista como um objeto que representa a conexão com a natureza e a beleza. A réplica da casa pode ser vista como uma forma de preservar a memória da casa e da vida da avó Ernestina. Guterres destaca a importância da morada e da casa como espaços de memória e identidade. Nesse sentido, os objetos mencionados podem ser vistos como uma forma de entender a morada e a casa da avó Ernestina, preservando a memória e a identidade da família. Em resumo, os objetos mencionados podem ser vistos como uma forma de coleção que representa a história, a memória e a identidade da família da avó Ernestina. Eles são significativos para a construção da narrativa pessoal e familiar e podem ser vistos como uma forma de preservar a memória e a identidade da família. Em entrevista realizada no dia 28 de agosto de 2024 com a filha da avó Ernestina, a senhora Ignete, nascida em Morro Redondo há 82 anos, fomos informados que os pais tiveram 13 filhos, mas apenas 5 chegaram à idade adulta. Segundo o relato na entrevista, a família inteira morou na área que está sendo requisitada pelo INCRA. A área em questão foi doada ao filho mais velho da avó Ernestina por uma tia dela. A família da avó Ernestina morou nesse local muitos anos. Nessa área, a avó Ernestina, o marido dela e os filhos sobreviviam no plantio de batata, milho, feijão, cebola. Nessa época, a avó Ernestina também trabalhou como doméstica na casa da família Bertoldi, em Morro Redondo. Segundo sua filha, a avó Ernestina gostava muito de cozinhar, mas ficava brava se mexessem nas panelas dela enquanto a comida estava sendo preparada. A senhora Ignete contou que a avó Ernestina era uma pessoa muito boa e que gostava de ajudar muita gente. Era bem comum ela trazer pessoas necessitadas para morarem na área dela.
Segundo informações obtidas com o Sr. Silvio Barbosa, esposo da neta da avó Ernestina e atual presidente da Associação Quilombola, que leva o nome da matriarca, a avó Ernestina, saiu da área rural quando fora expulsa, indo morar em Pelotas, com as filhas vivas. Em Pelotas, a avó não chegou a trabalhar em uma fábrica de conservas, além de ter trabalhado como doméstica. Segundo os parentes, restaram poucos objetos da avó Ernestina, mas para eles as coisas que sobraram são muito importantes. Baseado em Gonçalves, podemos perceber que a memória e a identidade são construídas socialmente e sofrem influência do contexto sociocultural, econômico e histórico. Através do autor, percebemos o potencial das narrativas e dos objetos para a construção do projeto do Museu Virtual da Avó Ernestina. Gonçalves também auxilia a compreensão de que a identidade pessoal está ligada à memória e ambos ao patrimônio. Com isso, entender a forma de vida da avó Ernestina, seu território, sua relação com o meio e com as pessoas é muito importante para o fortalecimento da identidade dos descendentes dela e do quilombo. Todo esse quebra-cabeça que está sendo montado a partir de relatos, escavações arqueológicas, mapeamento, registros de imagens da área utilizando drones e análise de dados servirão para nutrir o projeto do Museu Virtual. Porém, para além dessas ferramentas, nada será mais importante que o relato e o desejo dos integrantes da comunidade avó Ernestina. Ao trabalharmos com uma museologia colaborativa, devemos ter em mente o papel dos autores sociais como protagonistas das ações. Ao pesquisador cabe um registro, uma escuta atenta e o respeito às ideias e desejos dos direitos sociais envolvidos. Por isso, Clifford Campbell Durai e Sola serão cruciais para o desenvolvimento do projeto, no sentido de potencializar a ressonância do mesmo para os descendentes da avó Ernestina e os moradores do quilombo em Morro Redondo. A pesquisa realizada sobre a avó Ernestina e a comunidade quilombola de Morro Redondo revela a importância da preservação da memória e da identidade cultural dessas comunidades. Através das análises dos objetos e das narrativas da avó Ernestina, é possível entender como a memória e a identidade são construídas socialmente e sofrem influência
do contexto sociocultural, econômico e histórico. A pesquisa também destaca a importância da museologia colaborativa, que prioriza a participação e protagonismo das comunidades envolvidas. Isso é fundamental para garantir que a memória e a identidade cultural sejam preservadas de forma autêntica e respeitosa. Em resumo, a pesquisa sobre a avó Ernestina e a comunidade quilombola de Morredondo é um exemplo de como a memória e a identidade cultural podem ser preservadas e valorizadas através da pesquisa e da colaboração com as comunidades. Referências: Apadurai, 2007, Clifford, 2016, Gonçalves, 2005, Guterres, 2013, Pomian, 1984, Sola, 2019. Canal do YouTube Urbanista Caminhante. Nome do vídeo: Santa Bernardina, Cascata, Pelotas, RS. As lindas paisagens da cascata.